Olá, amados, a paz de Yahushua. Consegui resolver o problema, tá, do carregador, estava desconectado o cabo, tá, amados? Mas deu tudo certo. Bom, então vamos aqui dar continuidade, né, ao que a gente parou em Colossenses 2, né, que o Miguel Ângelo ele citou, né, da Igreja de Cristo Vive. Então vamos dar continuidade aqui no nosso trabalho, tá certo, amados? Vamos lá. Para, já tá começando a ficar de graça esse celular, né? Ih, gente. Fica aí, quietinho. Vai ficar torto. Vai ficar torto. É muita safadeza isso, gente. Eu queria uma coisa tão certinha pra vocês. Só que não está... Ah, peraí. Deixa eu tentar fazer assim pra ver se... Assim tá. Tá bom, tá ótimo, perfeito. Então vamos lá. O que a gente leu, que ele citou, né? Miguel Ângelo, ele citou o seguinte, Colossenses 2:1. Então vamos lá. Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelo que estão na Odisseia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Yahweh, a saber, Yahushua. Tá. Vamos ver como é que tá aqui. Olha, vamos lá, vamos continuar aqui, peraí. Olha, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Em Yahweh. Tá certo? Porque Yahweh revelou o Filho. E o Filho que veio revelar. Né? Então aqui, ó. Em Yahweh e em Yahushua, né? Porque Yahweh revelou o Filho. E, ó, vamos ver, peraí. A fim de conhecer plenamente o mistério de Yahweh. A saber, Yahushua. Que é Yahushua que veio revelar o Pai. Nele, em Yahushua, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estão escondidos por quê? Porque o Pai habita no Filho. E o Pai é o Espírito, como a gente leu em Isaías 11, que ele é o Espírito que dá entendimento e conhecimento, e que repousa no Filho, tá? Como a gente leu aqui, eu faço questão de ler aqui para vocês, Isaías 11, tá? Isaías 11, olha. Eis que o ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes o rebento brotará. O espírito de... Aqui está Yahvé, olha isso. O espírito de Yahweh, o Senhor, repousará sobre ele. Sobre ele quem? Yahushua. O espírito que dá sabedoria e entendimento. O espírito que traz conselho e poder. O espírito que proporciona o verdadeiro saber. O amor e o temor do Senhor. Então vocês vejam, o espírito que dá sabedoria e entendimento, tá certo? Então aqui está batendo com o que o apóstolo Shaul está falando. Veja. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Em Yahushua. Por quê? Porque o espírito de sabedoria e de conhecimento habita em Yahushua. Tá certo? Então veja bem. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como vocês como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Yahushua. Portanto, assim como vocês receberam a Yahushua, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tá certo? Então vocês vejam que ele que está falando de estar firmado na fé em Yahushua, por quê? Porque Yahushua que vai revelar o Pai, e o Espírito do Pai repousa no Filho. Então, quando nós estamos em Yahushua, nós estamos no Pai. Tá certo? Então vocês vejam. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Quais são essas filosofias? Religiosidade.
que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Yahushua. Pois em Yahushua habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, habita. Não está dizendo que é. Pois Yahushua é corporalmente toda a divindade. Não, aqui está dizendo, pois em Yahushua habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ou seja, em Yahushua habita o Espírito. E por estarem nele, que é o cabeça, estarem nele quem? Em Yahushua, que é o cabeça. Quem é o cabeça? Yahushua. De todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Qual é a plenitude? O Espírito. Por estar nele, que é o cabeça, de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quem recebeu a plenitude é aquele que está no cabeça, que é Yahushua. Que está em Yahushua. Receberam a plenitude. Qual é a plenitude? É o Espírito. E quem recebeu de quem? Do Pai. Porque o próprio Pai enviou o Espírito. Como a gente leu, quando Yahushua fala, receba o Espírito, e o Espírito veio. Quem é que mandou o Espírito? Yahu. Porque ele é o Espírito. Então ele mesmo desceu, porque ele é o Espírito. Então vocês vejam bem. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Yahushua, que é o despojar do corpo da carne. Tá certo? Então aqui a gente já leu, né? Esse capítulo todo, mas vamos lá. Só para a gente ver aqui, que aqui ele está falando o mistério de Deus, a saber, Yahushua. Vamos ver como é que está aqui. 2 e 3. Vamos ver aqui 2 e 3, Colossenses 2 e 3, para ver como é que está. Não tem problema nenhum de voltar quantas vezes for necessário a gente voltar, tá? Colossenses 2. Colossenses 2, 2 e 3. Vamos ver como é que tá aqui. Eu trabalho para que o coração deles se enche de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Yahweh. Esse segredo é Yahushua, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Yahweh. Veja, aqui está falando, ó. Cadê? Vamos voltar aqui de novo. Eu trabalho para que o coração deles, eu quem? Paulo, apóstolo Shaul. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Yahweh. Do segredo de Yahweh, do mistério de Yahweh. Tá? Esse segredo é Yahushua. Então veja, por quê? Porque Yahushua veio revelar o Pai. Não está falando aqui. Aqui está falando, olha. Aqui está falando, ó, o mistério de Yahweh, a saber, Yahushua. Porque Yahushua é o mistério de Yahweh, é o segredo de Yahweh. Por quê? Porque Yahushua veio revelar o segredo, que é o Pai, veio revelar o Pai, porque ninguém conhecia o Pai. Yahushua que veio revelar o Pai. Tá certo? Então vocês vejam bem, aqui não está falando que Yahushua é o Pai, veja. A compreensão do segredo de Yahweh. Esse segredo é Yahushua, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento da sabedoria que vem de Yahweh. Quem é a chave? Yahushua. Então veja bem, o mistério de Yahweh que é Yahushua, o mistério de Yahweh que é Yahushua. Yahushua é o mistério de Yahweh, é isso que está falando aqui. Em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está oculto em quem? Em Yahushua, que ele veio revelar. Tanto ele disse que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então aqui, ó, o mistério de Yahweh, Cristo. Quem é o mistério de Yahweh? Yahushua. Tá bem claro aqui, ó. Esse segredo é Yahushua, esse mistério é Yahushua. Ó, do mistério de Yahweh, Yahushua. Tá certo? O mistério de Yahweh, Yahushua. Em que estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e da ciência. Ó, o mistério de Yahweh, Yahushua. Então aqui não está falando que Yahushua é Yahweh.
Gente, isso é muito chato, esses anúncios. Tá falando isso. Então, vocês vejam bem. Aqui tá falando o mistério de Yahweh, a saber Yahushua. A saber Yahushua é o mistério de Yahweh. É isso que tá falando. Não tá falando que Yahushua é Yahweh. Então vamos ver o que o Miguel Ângelo vai falar aqui. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério, Deus, Cristo. Então você tem que compreender plenamente em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Veja bem, então, vamos voltar para aqui. Compreenderem... Veja o que ele vai ler aqui. Ele vai ler, olha só. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Deles quem? De quem ele está falando, da igreja, do povo. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Eles quem? O povo que está em Yahushua. Para compreender, quem compreender? O povo que está em Yahushua. A qual o de Colossenses que o Paulo está orientando, o apóstolo Shaul, para compreenderem plenamente o mistério de Yahushua. Está aqui uma vírgula. Plenamente o mistério de Yahushua, ou seja, que é Yahushua, o mistério de Yahushua. Não está falando o mistério de Cristo. Não está falando assim o mistério de Yahushua, sem vírgula. O mistério de vírgula. Yahushua. Quem é o mistério de Yahushua. Yahushua é o segredo de Yahweh, porque Yahushua veio revelar o Pai. Então vocês vejam bem. Mas o Miguel Ângelo aqui vai ler rápido. Ele vai pular essa vírgula. Ele vai ler para compreenderem o mistério de Deus Cristo. Vejam bem como é que ele vai fazer, ó. Em plenamente o mistério Deus Cristo. Então você tem que compreender plenamente em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então vocês vejam que o apóstolo ele falou um mistério de Deus Cristo. É assim que está escrito. Estou até falando como está escrito. Estou nem falando de Yahushua, vou ler assim para as pessoas que são evangélicas verem o engano que esse homem está levando. Porque veja, aqui quer dizer isso. Veja. Cadê? Enriquecidos com assim, fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Yahushua. Tá? Esse segredo é Yahushua. Não está falando que Yahushua é o segredo que é Yahu. O segredo de Yahu. Qual é esse segredo de Yahu? Yahushua. Tá? O mistério de Yahu, que é Yahushua. Aqui ele leu esse aqui, o mistério de Yahushua. Aqui está falando, ó, o mistério de Yahu, que é Yahushua. Yahushua é o mistério de Yahu, tá bem claro. Só que aqui eles tiraram o que é. Aí aqui eles botaram o mistério de Yahu e Yahushua. Mas eles botaram o mistério de Yahu, vírgula, Yahushua. Porque se fosse o mistério de Yahu e Yahushua, se Yahushua fosse o Yahu, fosse Deus, estaria sem a vírgula. Tá certo? Aqui, ó, o mistério de Deus Cristo. Aqui eles tiraram, mas aqui eles botaram um tracinho. De Deus Cristo, aqui ó, de Deus, vírgula, Cristo, aqui eles botaram tracinho, tá? Então veja bem, esse segredo é Yahushua. 2, vamos ver aqui Colossenses 2:2, né? Colossenses 2:2 aqui no Codex Sináiticos. Peraí, deixa eu tirar isso aqui para não ficar muita coisa, amados. Vamos ver aqui, Colossenses 2:2. Ver como é que tá aqui. Bora? Dois. Então vamos lá.
Ó, 2:1, 2:2, olha, tá vendo? Espera aí, deixa eu voltar aqui mais em cima. Ó, 2:2. Olha, para que os seus corações sejam consolados, sendo unidos no amor e para todas as riquezas da plena certeza do entendimento, para o conhecimento do mistério de Iarro. Aqui, ó, do mistério de Iarro. Aqui tá assim, ó, tá vendo, ó? Do mistério de Iarro, não tá nem do mistério de Iarro, a saber, Cristo. Tá do mistério de Iarro, veja bem. Já não tá, vocês estão vendo? Em que se eu colocar todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tá certo? Então, vocês vejam bem, do mistério de Iarro, tá? Então, aqui, cadê? Para o reconhecimento do mistério de Iarro, em que são colocados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tá? Então, vamos ver aqui, olha, vejam. Aqui, 2:1. Pois eu desejo que vocês saibam quão grande conflito tenho para você e aqueles em Laodiceia, e tanto quanto não viram meu rosto na carne, para que os seus corações sejam consolados, sendo unidos no amor e para todas as riquezas da plena certeza do entendimento, para o reconhecimento do mistério de Iarro, em que são colocados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, tá? Então, vocês vejam que aqui eles colocaram aqui para a pessoa pensar que do mistério de Deus a saber Cristo. Tá certo? Só que esse aqui eles colocaram isso, mas na verdade não está dizendo que Deus é Cristo. Iarro é Yahushua. Tá certo? Que Yahushua é Iarro. Não está dizendo isso aqui. O que está dizendo é o seguinte, ô meu pai. O que está dizendo é isso aqui, ó. Ó, pela verdadeira compreensão do segredo de Iarro. Esse segredo é Yahushua. Não está falando que Yahushua é Iarro. Está falando que o segredo é Yahushua. O qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Iarro. Então, vocês vejam que aqui tem uma vírgula. Tá certo? Então, vocês vejam bem que é Yahushua. O mistério de Iarro, que é Yahushua. Tá certo? Então, vocês vejam que aqui não está dizendo que Yahushua é Iarro. Yahushua é Iarro no entendimento, porque o Pai habita no Filho. Então, os dois são um no mesmo espírito, no mesmo entendimento, mas o Filho não é espírito. O Filho tem um espírito, o Espírito habita corporalmente no Filho. Por quê? Porque ele habita corporalmente no Filho, como está falando, porque o Filho tem um corpo. E agora o Filho tem um corpo glorificado. Né? Então, ele habita corporalmente, mas ele é espírito. Mas Yahushua não é espírito, o Yahushua tem o espírito do Pai, é assim que está na Escritura. Vamos continuar. Bora, filho. Disse Paulo, então que ninguém vos engane com raciocínios falados. O que Paulo estava dizendo? Que ninguém vos engane que existem 3 deuses, porque não há. Mas o que o apóstolo está falando aqui, meu querido, é que ninguém vos engane com essas filosofias, ou seja, com a religiosidade, com o que você está fazendo. Porque você está enganando. Veja. Vamos lá. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Tá? Com argumentos aparentemente convincentes. Esses argumentos dele, para quem não está no espírito, quem está cego no engano da religião, convence. Convence, porque ele está falando de um jeito que quem está no espírito vê a maldade. Quem não está no espírito, está no físico, está na religiosidade, não vai ter maldade, então vai ser convencido com o engano. Tá certo? Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Yahushua. Portanto, assim como vocês receberam Yahushua, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele. Continue a viver nele. Quem é Yahushua? Enraizados e edificados nele, firmados na fé. Em qual fé? Em Yahushua. Como foram ensinados, transbordando de gratidão, não firmado na fé na religião, não firmado no líder religioso, não firmado no templo religioso,
mas em Yahushua. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Não é isso que Miguel Ângelo está fazendo? Enganando o povo? Distorcendo a escritura? Que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Yahushua. Veja, tradições humanas. Não é isso que eles fizeram? A Trindade veio da onde? Veio do Concílio de Calcedônia, né? Que o Paulo Júnior falou. Que eu até botei para vocês aí, li o Concílio de Calcedônia como foi. Que a Igreja Católica, decidiu a natureza de Cristo. Já começa por aí. Não foi pelo que está na Escritura, não foi conforme Yahushua instruiu e ensinou. Mas é a decisão deles, com a fé deles, dos padres, dos papas. Então vocês vejam bem. Mas aqui o Miguel Ângelo está falando que não tem 3 deuses, mas está falando que Jesus é Deus. Não é. Na Escritura a gente não lê que Yahushua é Deus. Pelo contrário. Ele diz que ele é filho de Yahweh e que nós devemos adorar somente a Yahweh. É isso que Yahushua diz. Certo? Então vamos aqui continuar o que o Miguel Ângelo está falando. Só existe um Deus. Agora, Paulo disse... Não existe um Deus não, meu querido. Existem 2 deuses. Existe Yahweh, que é o verdadeiro e único Deus, o único Deus verdadeiro. Yahweh é o único Deus verdadeiro. Foi assim que Yahushua falou. Tanto é que eu mostro para vocês de novo. Yahushua disse isso. João 17:3. Se Yahushua disse, porque ele que veio revelar o Pai, ele disse que o Pai é o único Deus verdadeiro, é porque tem o falso. Se não tivesse o falso, Yahushua não iria falar. Se só tivesse um Deus, não tivesse outro, por que Yahushua ia falar o Deus verdadeiro? O único Deus verdadeiro. Por quê? Mostro aqui para vocês, palavras de Yahushua. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Yahushua a quem enviaste. Então vocês vejam, aqui ele está falando só por único Deus verdadeiro, que é o único Deus verdadeiro, e Yahweh, que é Espírito. E a Yahushua, quem enviaste. Você vê que Yahushua ele não fala que ele é Deus, ele fala que o Pai é Deus. O único Deus verdadeiro, único Deus verdadeiro, único Deus verdadeiro, único Deus verdadeiro, único Deus verdadeiro. Que és o único Deus verdadeiro. Então vocês vejam bem. E aí Yahushua quem enviaste. E Yahushua mesmo fala, o meu Pai é maior do que eu. O meu Pai me enviou. Tá certo? Então, são palavras de Yahushua. A gente tem que seguir o que está na Escritura, o que Yahushua deixou escrito. Então vocês vejam bem, ele está falando que só tem um Deus, né? Mas na verdade tem 2 deuses. O único Deus verdadeiro que é Yahweh, e tem o Deus falso que é Terron, que é o Deus que esse aqui adora aqui, ó. Isso aqui, ó, é o símbolo do Deus dele, Deus Terron, que é da maçonaria, o Gadu, o grande arquiteto do universo, né? O Renfan, o Bafomé, né? Todos esses são os deuses, que é o Deus que esse aqui adora com vários nomes. Tá certo? Por isso que ele está falando que Jesus tem vários nomes, maravilhoso conselheiro, que ele não sabe nem discernir o que é nome de título e o que é nome de adjetivo, né? Porque está falando, será chamado, não é que o nome dele é, mas ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Então, quer dizer, ele precisa de estudar português direito, porque ele não sabe nem português. Tá certo? Então, vou botar bem claro aqui, vamos continuar. Olha, 2000 anos, Paulo disse, eu tenho uma luta grande com os laodicenses, porque eles têm que compreender o mistério de Cristo, Deus. Que Cristo é Deus. A deidade de Deus. Veja bem. De Cristo Deus, que Cristo é Deus, é isso que a gente leu aqui? Foi isso que a gente leu aqui? De Cristo Deus? A fim de conhecerem plenamente o mistério de Yahweh, a saber, Yahushua. Quem é o mistério de Yahweh? Yahushua. Foi isso que a gente leu. Então, vocês vejam bem, eu faço questão de voltar. Faço questão de voltar. Veja bem. Faço questão. Ele falou de Cristo Deus.
Vocês vejam que ele já mudou. Primeiro está escrito a saber e a Yahushua. Agora ele já mudou. Olha. Pela verdadeira compreensão do segredo de Arro. Esse segredo é Yahushua. Ou qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento da sabedoria que vem de Arro? A chave é quem? É Yahushua. Que é a chave que é Yahushua que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento da sabedoria que vem de Arro. Conhecimento e sabedoria que vem de Arro, que é o Espírito. Então vocês vejam bem. Mas ele aqui está dizendo, ele já mudou o que ele leu. Ele já mudou. Né? Porque ele leu aqui, amados. Espera aí, deixa eu voltar aqui de novo. Olha aqui, ele leu isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ele leu esse. Tá? Ele leu assim. Plenamente o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Aí ele leu assim. Plenamente o mistério de Deus, Cristo. Tá? Então ele leu assim, o mistério de Deus, Cristo, para a pessoa pensar que está falando Deus, Cristo, e Cristo é Deus. E sendo que a gente está vendo aqui que é a vírgula, Deus, vírgula, Cristo, que é o mistério de Deus, Cristo, que é o mistério de Yahushua. Só que aqui ele está falando, amados, ele já falou Cristo, Deus, ele já inverteu. A escritura está, o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Eu estou até falando como está na Bíblia, para a pessoa entender. Certo? Na Bíblia está o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Olha o que esse homem está falando. E ninguém nos engane que existem 3 deuses, porque não há. Só existe um Deus. Agora, Paulo disse, olha, 2000 anos Paulo disse, eu tenho uma luta grande com os laodicenses, porque eles têm que compreender o mistério de Cristo, Deus. Que Cristo é Deus. A deidade de Cristo. Ele mudou. Ele falou o mistério de Cristo, Deus. Que Cristo é Deus, a deidade de Cristo. Não é isso que a gente leu. Ele leu aqui, ó. O mistério de... Aqui, ó. O mistério de Deus, Cristo. Mas ele falou o mistério de Cristo, Deus. Que Cristo é Deus. Você vê que ele inverteu. Tá certo? Então a gente vê que ele inverteu. Tá? Por quê? Para poder dar a base no que ele quer falar. Ele lê a Bíblia e distorce. Você vê que está escrito o mistério de Deus, vírgula, Cristo. Você vê que se Yahushua fosse Deus, estaria sem a vírgula. Tá certo? A gente viu até no outro aqui, ó, eu faço questão de voltar. No outro aqui está, não está vírgula, mas está um traço, ó. O mistério de Deus aqui é um traço Cristo. Tá certo? Só por quê? Porque aqui tá falando mistério de Deus. Vírgula, Cristo. Por quê? Porque Cristo é o mistério de Deus. Tá certo? Então tem uma vírgula aqui. Se tem uma vírgula é porque Cristo é outro assunto. O mistério de Deus. Tá certo? Qual é o mistério de Deus? Cristo. É assim que está na Escritura. E o Miguel Ângelo está distorcendo o que está na Escritura. Então, amados, eu vou encerrar essa parte, porque já vai dar 30 minutos. E vou continuar, tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe esse vídeo, né, esses vídeos, para que outros possam ter acesso à verdade, ser livre do engano da religião, tá certo? Se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube, tá? Amados, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.